Hoje continuo servindo ao Senhor e aqui tenho muitos amigos. Obrigado também, o evangelista, obrigado, Júnior, obrigado a todos vocês pela oportunidade. Queria já começar com vocês, já a gente vai ler rapidinho alguns versículos e pensar um pouquinho sobre eles. Vamos lá em Lucas capítulo 12, versículo 19 e 20. Amém? Quando a igreja achar, é só dizer amém que a gente vai poder ler. Amém? Amém? Podemos? Amém. Vamos lá. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem serás. Pode se sentar. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Não tem como eu fugir daquilo que o Senhor já tem preparado essa noite, tem falado para a igreja. O Senhor tem falado sobre salvação para a igreja, amém? Amém? Eu queria fazer duas perguntas já para a igreja, nesse momento, antes de eu iniciar a palavra. A primeira pergunta que eu queria fazer para a igreja essa noite é: eu queria que levantasse a mão aquele que tem certeza da sua salvação. Glória a Deus. Amém. Maravilha, Jesus. E a outra pergunta que eu queria fazer é: se você morresse hoje, para onde você iria? Amém. Glória a Deus. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aqui nessa parábola, Jesus está falando com um jovem que chega até Jesus e fala para ele: Senhor, meu irmão não quer repartir a herança. Aí Jesus fala para ele assim: o que tenho eu contigo? O porquê ter me posto como juiz entre você e seu irmão? Aí Jesus pega e fala para ele, conta uma parábola. Conta a parábola de um homem rico que saiu a semear. E semeou e colheu em abundância. Colheu tanto em abundância que não tinha onde guardar tudo aquilo que tinha plantado. E o que ele faz? Ele prepara novos celeiros, destrói os celeiros que tinha e prepara novos celeiros. E agora chega no versículo que nós lemos aqui, 19. Ou seja, colheu tanto, que tem bens guardados para comer, beber durante um longo tempo e regalar-te. Aí você fala: nossa, eu quero isso para minha alma, eu quero isso, quero ter em abundância. Só que o principal ele não guardou para a alma dele. O que era esse principal? Era a presença do Senhor. Aí o Senhor te faz uma pergunta para ele: você tem buscado coisas nesse mundo, mas hoje chegou o teu dia. Qual dia? O dia de estar diante de mim. E eu quero saber se a tua alma vem para mim ou se vai para o tormento eterno. Ai, meu Deus. Mas aí você faz essa pergunta a si mesmo neste momento: para quem tem sido a minha alma? Eu tenho buscado os bens materiais ou tenho buscado a presença do Senhor? Eu tenho buscado estar de joelho orando, lendo a palavra, jejuando, me dedicando a estar com o Senhor para toda a eternidade, ou tenho estado buscando carros, casas, coisas materiais nesse mundo que, se nós morrermos agora, vão ficar? Não digo que você não deva ter sua casa, ou ter seu carro, ou uma moto, não digo nada disso. Eu digo que isso não deve ser a sua prioridade. Porque no texto, na parábola, nós vemos que a prioridade do homem aqui é o quê? É plantar e colher muito, para ter o quê? Uma vida em abundância, regalada. Só que dentro disso, eu queria ir em outro texto, para a gente poder pensar um pouquinho em cima disso. Também em Lucas, agora 16, a partir do versículo 19. Os irmãos não precisam nem abrir, que eu vou ler rapidinho. Só para a gente poder pensar. Que a ideia aqui é a gente pensar sobre a salvação, sobre o nosso destino, o destino da nossa alma. Já é uma parábola bem conhecida de todos, que é a chamada de Rico e o Lázaro. Todos conhecem. Aí vamos ler um pouquinho rapidinho aqui. Ora, havia certo homem, rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem, mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas chagas, ou úlceras, dependendo da tradução. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Algumas versões vai dizer paraíso.
Morreu também um homem rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro em seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe água a ponta do seu dedo e me refresque, que é a língua, porque atormentado estou nesta chama. Só até aqui. Aqui nós vemos uma outra situação de um homem também que vivia regalado esplendidamente, ou seja, tinha todos os bens que esse mundo podia oferecer, tinha tudo que podia ter neste mundo, vivia regalado esplendidamente, mas não tinha uma coisa que nós também devemos ter, que é o que? Amor ao próximo. Por quê? Diz aqui no texto que Lázaro vivia às portas, ou seja, estava visível. E Lázaro via o que? A mesa. A mesa de quem? Do rico. Mas o rico não oferecia sequer um pedaço do que estava à sua mesa. Não oferecia um copo de água. Porque o texto diz que Lázaro desejava comer das migalhas, ou seja, o resto da comida ele desejava comer e não tinha. Desejava. Às vezes nós temos tido a nossa mesa em casa esplêndida, cheia, mas não nos preocupamos com aqueles que estão à nossa direita ou à nossa esquerda, que estão à nossa frente ou que estão atrás. Às vezes eu posso vir aqui para a casa de Deus louvar e adorar, mas de que adianta se eu não me preocupo com o próximo? O meu próximo está precisando de oração, eu não oro. O meu próximo está precisando de roupa, eu tenho sobrando e não dou. O meu próximo está precisando de comida, um prato e eu não dou. Um copo d'água e eu não dou. Como que eu vou dizer que vou morar no céu se eu não amo o próximo que eu vejo? Dá para eu dizer para você, eu vou para o céu se eu não amo o meu próximo? Não dá. Está na hora da gente mudar os nossos conceitos, mudar a nossa visão. Às vezes nós nos pegamos numa teologia, neste mundo, que o mundo que está incutindo isso dentro das igrejas. De quê? Prosperidade, crescimento financeiro e de abundância neste mundo. Só que o que nós temos que guardar não é neste mundo, é no mundo espiritual. É no mundo que está por vir. Se nós formos lá em Mateus 25, vai falar a parábola de 10 virgens. As 10 virgens tinham o quê? Azeite. Só que umas tinham sobrando e outras tinham faltando. Aí eu vou te falar um negócio, o texto me diz o quê? Que quando chegam, gritam, eis o noivo. O que acontece? Umas tinham azeite de sobra, as outras não tinham, mas tinham o quê? Dinheiro para comprar azeite. Então elas se preocuparam em ter dinheiro, mas não se preocuparam em ter azeite. Quem tem sido nós nesse mundo? Temos nos preocupado em ter dinheiro ou temos nos preocupado em ter azeite? Temos nos preocupado com a salvação ou temos nos preocupado com de ter a melhor roupa, de ter o melhor carro? Se eu já te deu um carro, não se preocupe em trocar agora. Se eu já te deu uma casa, não é hora de trocar agora. O Senhor tem te dado algumas coisas e você não tem ficado agradado com aquilo que Deus te deu. O Senhor te deu vestimenta, não se preocupe em usar roupa de marca. O Senhor te deu um sapato, não precisa ser o Nike, é um sapato, está calçado. O Senhor tem te ajudado, tem te dado o melhor para que você não se perca. Porque alguns de nós, se o Senhor der o melhor carro ou a melhor casa, vai se perder. Não quer dizer que para alguns ele não vai dar. Porque ele conhece o nosso coração. E o nosso coração, às vezes, não está pronto para dividir. Nós precisamos dividir aquilo que o Senhor nos tem dado. Nós precisamos entender que existe uma necessidade de amar ao próximo. De entender a necessidade do próximo. Às vezes, você fala assim, não, mas o meu próximo não precisa. Como não precisa? Você está vendo ali, ó. Aquela família ali, você vê que o pai às vezes está desempregado, que o pai às vezes está precisando de uma cesta básica, você tem sobrando em casa. Mas eu só tenho sobrando 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Então é 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão que você vai dar. Eu tenho essa blusa aqui, mas não é tão nova, mas ele está sem blusa. Dá. Eu só tenho 2, divide, fica com uma. Existe uma necessidade em nós. A necessidade que nós temos é amar ao próximo. Porque eu falar que amo a Deus que não vejo é fácil. Quando eu não amo meu irmão que eu vejo. Está na hora da gente entender que o nosso mundo não é este mundo carnal. O nosso mundo é espiritual. Eu queria que vocês entendessem nesta noite algo que Deus tem falado no meu coração há muito tempo. Nós temos 2 tipos de vida. A vida material e a vida espiritual. Agora, eu queria que vocês entendessem algo que Deus tem falado no meu coração, que nós precisamos dar importância à vida que mais nós queremos viver. Você quer mais viver neste mundo ou você quer viver mais no mundo espiritual? Porque vai chegar um dia que nós devemos nos apresentar diante do Senhor.
E quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, o que nós teremos a entregar a Ele? Azeite ou dinheiro? Te digo algo, no mundo espiritual o dinheiro não tem validade, mas o azeite tem. O azeite representa a unção. O azeite representa a presença de Deus, o Espírito Santo. E naquele grande dia, eu fico imaginando aquelas portas douradas, os anjos me levando à presença do Senhor. E imagina, se eu chegar lá e não tiver azeite, o que vai acontecer? Eu vou ficar. Vou ser lançado lá embaixo, para o tormento eterno, que foi preparado por diabo e seus anjos. Vou falar agora mais um pouquinho, só para fazer mais um link sobre salvação, lá em Mateus 25, a partir no versículo 41. Deixa eu abrir aqui. Que vai falar o que também? Sobre salvação. Agora não mais nos momentos daqui de chegar, de morrer, mas no momento em que o Senhor vai julgar cada um de nós. Às vezes a gente se sente pronto para agora e para o amanhã. Mas qual amanhã? O eterno. Porque, como diz no início do texto ali, que eu li em Lucas 12, 19 e 20, pode ser que nós tenhamos preparado toda a lavoura, tenhamos os celeiros cheios, tenhamos condições de viver nesse mundo, mas não tenhamos condições de viver com o Pai eternamente. Algo que eu digo para vocês, Deus tem filhos, mas Deus não tem neto. Se você é filho de crente, não quer dizer que você é crente. Eu digo isso por mim, porque quem me trouxe para cá no passado foi minha avó Maura. E os filhos dela estavam afastados. Eu vim aqui, comecei a conhecer o Senhor, aprender com o Senhor, e em um momento da minha vida me afastei também. Antes de ler o texto, eu vou contar uma breve passagem do que aconteceu comigo, para vocês. O que aconteceu? Durante o período da minha vida, eu fiquei afastado da presença do Senhor. Por quê? Porque comecei a entender mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Cheguei num certo momento da minha vida, onde eu achava que o inferno não existia. Onde eu achava que Deus era tão misericordioso que não condenaria a cada um de nós a morte eterna. Aí você fala, mas como? Nós temos as teologias aí que aplicam de forma errada, dizendo que o inferno não existe, que Deus é misericordioso demais, mas Ele também é justo. Lembre-se disso. Aí todo mundo pensa, não, mas como é que Deus vai lançar a gente, filho dele, no fogo eterno? Não é Deus que lança, somos nós que nos lançamos. Aí vai chegar agora um momento que eu vou contar para vocês de algo que eu vivi, quando não acreditava mais que Deus tinha criado o inferno, ou que eu poderia ser lançado lá, que Deus era misericordioso demais, acreditando na teologia humana, barata, que quer nos lançar no inferno. Eu estava tão crente nisso que eu não acreditava. Para mim Deus não ia condenar ninguém, para mim o inferno não existia, para mim os demônios eram balelas. Você fala, mas como? Lendo coisas que não deve ler, vendo coisas que não deve ver. Por quê? Porque o diabo tem lançado teorias e teologias que afastam o homem de Deus. Quando você começa a consumir coisas que te afastam da presença de Deus, você se afasta. E assim aconteceu comigo. Só que certo dia, cheguei em casa, afastado da presença do Senhor, com a minha esposa, já deitei, fui dormir. Só que diferente de todas as noites de quando eu dormi, nessa, não sei se já aconteceu isso com algum dos irmãos, eu fechei o olho. Só que na hora que eu fechei o olho, eu nunca dormi tão rápido. Eu dormi. Só que nisso que eu dormi, eu também nunca sonhei tão rápido, sonhei. E qual era o meu sonho? Assim que eu deitei e dormi, eu caí. Caiu onde? Eu caí num abismo tão profundo que eu me sentia como se fosse eu verdadeiramente caindo naquele abismo. Para mim não era sonho, era realidade, era verdade, eu estava vivendo aquilo. Eu sabia, no sonho, que eu tinha deitado para dormir e tinha caído naquele abismo, estava caindo. E caí aonde? Caí numa cela. E uma cela onde? No inferno. Qual inferno? O que eu não acreditava. Só que naquele momento, o inferno que eu não acreditava se tornou real. Não parecia mais sonho, mas parecia verdade. Aquilo que eu achava que não podia acontecer comigo estava acontecendo. Aí você se fala, mas como? Para mim, eu não te pergunto, foi sonho? Eu falo, para mim foi sonho, mas também foi real demais. Mas aí o que aconteceu quando eu cheguei lá embaixo? Eu comecei a queimar, eu comecei a sentir calor, eu estava numa jaula preso, eu escutava pessoas falando, Jesus, me ajuda, Jesus, eu não quero ficar mais aqui, mãe, pai. Pessoas gritavam, choravam, tremiam, e o que eu não acreditava eu estava vendo.
E o que aconteceu? Eu vi toda a minha vida até aquele momento, onde eu deixei de fazer a vontade do Senhor, onde eu me afastei, onde eu caí nas garras do diabo, e como o diabo me levou até o inferno. Aí você fala, não, mas eu não acredito. Tudo bem, é um direito seu de não acreditar. Eu também não acreditava, mas hoje eu tenho certeza, o inferno é real, o céu é real, Jesus é real. Mas aí o que eu fiz quando estava lá naquele lugar de tormento, sentindo dor, eu senti dor, sentindo pavor, porque eu não queria estar lá. Eu só me lembrei de uma coisa. Do dia que eu citei Jesus, eu falava, Jesus, me dá mais uma chance. Jesus, me tira deste lugar. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou falar do teu amor. Eu vou falar que o inferno existe. Eu vou falar que o Senhor existe. Jesus, me dá mais uma chance. Só que ali queimava, pessoas gritavam, eu não sabia o que fazer, eu estava preso. Para mim ali, a minha vida tinha acabado, não tinha mais o que fazer. Só que existe um que morreu na cruz, por mim e por vocês. Existe um que no meio de um céu tenebroso, você não via o céu, igual a gente vê aqui, via um céu tenebroso, parecia que era cinzento do chuva. Uma pequena luz começou a aparecer lá naquele céu tenebroso, enquanto eu falava, Jesus, me dá mais uma chance, Jesus, me dá mais uma chance. E veio descendo até mim assim, ó, e ficou na minha frente, um homem com a mão furada. Eu não via rosto, mas eu via tudo reluzente, tudo branco. Aquela vez me estendeu a mão um homem com a mão furada e falou, essa é a tua última chance. E me puxou e me trouxe de volta. Me trouxe para hoje anunciar que existe um Deus do céu que veio para te salvar. Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe salvação para sua alma. Existe ainda hoje uma oportunidade. Se existe alguém que tinha dúvida, não tenha dúvida. Jesus morreu por você na cruz. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para que você fosse transformado. Ele morreu para que você fosse liberto. Mas, não, eu não quero. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque hoje pode ser que venha a oportunidade de Deus te chamar para te levar para junto dele. Aí você vai falar, vai ter o quê? Não quero. Meu amigo, se você não quiser quando chegar esse dia, eu te garanto, pode ser que não exista uma outra oportunidade. Muitos hoje estão recebendo Jesus verdadeiramente lá no céu. E muitos hoje estão sendo lançados no inferno verdadeiramente. Mas nós hoje temos a oportunidade de aceitar Jesus mais uma vez em nosso coração. Porque eu costumo dizer que aceitar Jesus é um ato diário. Não é simplesmente aceitei lá no passado e não vivo mais. Não, eu aceito Jesus todos os dias. Aleluia. Todos os dias eu nego a minha vontade, a vontade da minha carne, aquilo que me afasta do Senhor, aquilo que quer me fazer ser lançado no inferno. Porque o diabo sabe o que você quer. Como o Mateus disse aqui, tem uma história que o pastor Carlos falava, do muro. Não fique em cima do muro. Porque é lá que o diabo quer que você esteja. Não fique com dúvida sobre sua salvação, porque é lá que o diabo quer que você esteja. Eu te digo mais, o diabo não quer que alguns de nós que estamos na dúvida saiam da igreja, não. Ele quer que você continue na dúvida dentro da igreja. Porque quem tem dúvida, lança dúvida no coração dos outros. Quem tem dúvida, faz pessoas se afastarem dentro da igreja. Se houver dúvida, chega no teu pastor. Fala, pastor, eu estou com essa dúvida aqui, me ajuda em oração. Eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Porque o anjo do Senhor foi direcionado para cuidar da sua vida. Foi direcionado para que houvesse uma transformação, uma libertação na sua vida. Entende? É jejum, é oração, literalmente, é tempo que ele gasta lendo Bíblia, orando, jejuando. Para quem? Por causa de vocês. Por causa de cada um de nós. Para quê? Para que nós venhamos sempre ter a oportunidade de reconhecer que Cristo morreu por nós na cruz. Maravilha, Deus! Para quê? Para que nós venhamos a amar ao próximo como a nós mesmos. Porque eu não posso dizer que amo Jesus se eu não amo o meu próximo. Às vezes, a gente vê pessoas que fazem com nós igual Pedro fez, que nega e se afasta, e nós deixamos ela se afastar. Vemos pessoas que fazem igual o Tiago e o João, que vão para Emaús, e a gente deixa eles ir embora. E fica com aquilo no coração, com aquela mágoa. Não tenha mágoa. Não deixe a pessoa se afastar. Hoje, quem quer viver salvação, quem quer viver Jesus na sua vida verdadeiramente, precisa liberar perdão. Precisa viver aquele amor verdadeiro, o amor ágape. Não adianta eu dizer que amo se eu não convivo. Porque quem ama, convive.
Mas vai falar, não. Ei, Jesus foi lá atrás de Pedro, porque amava. Jesus foi atrás de Tiago e João, porque amava. Jesus foi atrás de cada um de nós, porque nos amava. Mas nós queremos rejeitar aqueles que nos fizeram mal. E não, eu posso dizer algo para vocês? Não foi os romanos que mataram Jesus, não. Fomos nós. E mesmo assim ele não nos rejeitou. Lá atrás, ele morreu por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele morreu por aqueles que creem nele. Não são pelos que não creem, são pelos que creem. Que Jesus cura, salva e liberta. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós só podemos chegar ao Pai por ele. Glória a Deus. Não existe oportunidade que não seja por Jesus. Não existe caminho fácil. O caminho é estreito, o caminho é difícil, mas é o caminho verdadeiro. Aleluia. É o caminho da salvação, é o caminho da libertação, é o caminho da transformação. Eu vou ler aqui rapidinho, só para contextualizar o que eu estava falando antes. Agora, Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, e sendo forasteiro não me hospedastes, estava nu e não me vestiste, achado enfermo e preso não me foste ver. Então lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu ou enfermo, preso, e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixares de fazer a um destes pequeninos, a mim deixares de fazer. Quando nós deixamos de fazer para o nosso irmão, para o nosso vizinho, para o nosso parente, nós deixamos de fazer ao Senhor. Às vezes, nós temos vivido regalados esplendidamente com as bênçãos que o Senhor nos tem dado, mas não temos dividido. Não temos dado àquele que precisa, ao necessitado. Ah, mas você trabalha de diácono, não dá para cuidar das pobres e das viúvas. Não, é trabalho de toda a igreja. O diácono só pode administrar a entrega da cesta, do auxílio, mas é a igreja que tem que trabalhar. Vai tendo pessoas que o teu pastor, o teu diácono, o teu evangelista, o teu presbítero não vai conhecer, só você. E como que Jesus vai chegar até essa pessoa? Através de você. Através do seu testemunho. Através da forma que você fala. Através da forma que você vive. Ah, mas ela precisa de comida, Você tem para dar? Então dá. Ah, não tenho condições, então recolhe quem tem condições para levar. Porque muitos vão falar: não dou porque eu não tenho. Mas eu tenho certeza que se você pedir para quem tem e não conhece, a pessoa vai dar. Às vezes é necessário entender que nós desejamos morar no céu, mas para morar no céu nós temos que amar ao próximo verdadeiramente. Não adianta eu estar preparado para viver neste mundo se eu não estou preparado para viver no céu. Porque um dia de amanhã pode não ser mais o dia dessa vida carnal que nós vivemos. Pode ser um dia do mundo espiritual. E esse mundo espiritual que você viverá, será com Deus ou será no tormento eterno? Às vezes eu sei que ninguém está preparado para morrer. Se eu perguntar de novo agora quem está preparado para morrer, muitos vão falar que vão ficar na dúvida. Por quê? Porque nós precisamos refletir e entender onde no meio do caminho que eu deixei de fazer o que Jesus faria. Para quê? Para acertar e voltar a fazer o que Jesus faria. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos amar de verdade. Nós precisamos perdoar de verdade. Nós precisamos entender que existe um chamado sobre nossas vidas. E você vai falar: não, meu chamado é louvar, meu chamado é pregar, meu chamado é evangelizar. Não, meu chamado é amar o próximo. Aleluia! Teu chamado é ir além daquilo que você está preparado. Às vezes você não está preparado para ir lá na favela e falar aqui, Jesus mandou trazer uma cesta básica. Às vezes você não está preparado para ir lá no mendigo que não tem o que comer e levar uma quentinha para comer. A igreja hoje em dia
em sua maioria, quando tiver igreja na face da terra, tem se preocupado em ter o melhor som, tem se preocupado em ter a melhor cadeira, tem se preocupado em ter o melhor tempo, tem se preocupado em fazer eventos para os homens, mas tem esquecido de se preocupar com as almas. Porque pessoas perecem diariamente e nós, como igreja, deixamos de fazer a nossa parte. É simples eu falar, vou para o céu. É muito simples. Mas quem vive o céu verdadeiramente? Existe hoje mais uma vez a oportunidade de chamar o ex-espiritual e falar, ó, recalcula a rota. Qual rota? A rota do caminho, verdade e vida. Aleluia. Qual é o destino? Céu. Maravilhoso. Quem é o piloto? Espírito Santo. Santo Deus. Está na hora. E quem você está indo visitar? Jesus. Qual? Aquele que morreu na cruz por você há 2000 anos atrás. Aleluia. Está na hora. Está na hora. Eu queria já pedir ao pastor Carlos uma permissão de orar por aqueles que têm dúvida da sua salvação. Eu queria que a igreja se fosse de pé. E aqueles que fiquem de olhos fechados e aqueles que tiverem dúvida viessem aqui à frente. Queria pedir que todos que estiverem de pé fiquem de olhos fechados. Só os que tiverem dúvida venham à frente, que a gente vai orar para que Deus possa te ajudar. Amém? Feche os olhos.